Olá. Então, vamos seguir a nossa conversa do ponto que a gente parou, né? Vamos fazer, construindo o nosso letramento e a parte 2. Então, eu terminei explicando, né, uma coisa que você já sabe, que vocês usam, mas só a gente está formalizando, o que que é um prompt. Então, eu costumo dizer para os meus estudantes, meus alunos, tá? Como vocês já sabem, eu trabalho na graduação da ciência da computação, na turma de primeiro semestre, Fundamentos de Programação, onde eu tenho normalmente uma, duas turmas, e a minha turma de manhã, ela é composta por alunos egressos da educação básica e ensino médio. Então, eu tenho um público que supostamente é letrado digitalmente, e quando eles são vocacionados para computação, então muitos deles são afetos à programação. Então, mas sempre é um desafio porque o ambiente de programação e o tipo de programação que a gente faz é mais complexo do que aquele que eles estão acostumados, então tem muita aprendizagem para fazer. Mas o uso da IA na computação, especificamente para programação, não é novo. A gente já tem ambientes de geração automática de código e muitas coisas, muito tempo. Então, vocês imaginam o que é o desafio nos dias de hoje, desde o surgimento do chat GPT, Copilot, Gemini, Claude, DeepSeek e outros codecs, que são os ambientes aí que a gurizada mais usa. Então, de tentar conviver, porque é isso que a gente tem que fazer, é irreversível. Imagina querer proibir o uso de computador, o uso de internet, agora não tem, está na mesma proporção, se não mais, o uso da IA. Então, quando aparece um evento disruptivo, ele quebra, nos desafia a ressignificar as coisas. E uma das coisas que a gente tem que aprender, né, pessoal, é conviver com a IA, que tem um monte de coisa positiva, porque ela é uma ferramenta, tá? Muito potente, que automatiza um monte de coisa, tá? Faz automatização de um monte de coisa e também a automação, que a diferença é sutil, né? Tu automatizar, então tu simplesmente pega uma tarefa repetitiva que tu teria que fazer, ela tem um modelo próprio, e tu automatiza e aquilo passa, então, a fazer sem necessidade da tua intervenção, né? Ele é um processo que pode ser automatizado. Vou dar um exemplo. Teve uma época que tinha assessorista, e tinha uma pessoa sentada dentro do elevador, que tu chegava, a pessoa perguntava qual era o andar, essa pessoa tinha até um banquinho nos elevadores, dobrava, e a pessoa então apertava. Porque os sistemas não eram tão confiáveis, os processos eram mais rudimentares, então tinha curso para assessorista. Com a evolução tecnológica e tudo, hoje os elevadores falam contigo, os elevadores lá na portaria, tu decide, o elevador já abre e já te larga e não tem como tu acessar outra parte do prédio, a porta só vai abrir no andar que tu tem que estar. Então, então toda a sofisticação dos sistemas integrados vão fazendo, né, esse processo de automatização, e a automação é quando o sistema, né, toma decisões sem a tua supervisão. Então, algumas coisas já temos a automação e outras coisas, mas os processos em geral são automatizados. Por exemplo, os carros autônomos, né, que tem essa grande discussão, né? O que tomam, são programados dentro de um contexto tal, e tomam decisões sem intervenção humana. Então, essa é uma outra grande discussão que se coloca, né, com os sistemas ditos inteligentes, né, do qual a gente empresta a nossa inteligência para eles funcionarem. Mas esse sistema aqui é um sistema, tá, que gera
respostas a partir dos prompts que a gente dá. Então, o que é o prompt? Então, é o comando, pergunta, instrução que tu dá. Então, tu tens que ter, para te ter uma boa resposta, tu tem que fazer uma boa pergunta. E uma pergunta bem detalhada. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, não tem problema usar IA. O problema é usar IA sem reflexão crítica. Esse, pessoal, é o nosso grande desafio. Eu tenho uma outra frase que eu costumo dizer, vamos fazer IA trabalhar para nós e não por nós. O que significa isso? Quando eu mando a IA fazer as coisas que eu quero, e aí lembrar o vídeo 1, a intencionalidade, que eu dei o exemplo daquele gato girafa, eu tinha em mente o que eu queria, eu criei uma imagem mental do que eu queria e conduzi nas interações de prompt a ferramenta a fazer e gerar. Enquanto eu não fiquei satisfeita, eu fui interagindo com ela e ajustando parâmetros. Então, esses parâmetros são os dados, as instruções que eu estou fornecendo para ela. Então, a nossa conversa hoje é sobre prompts. Tá? Então, um prompt bem escrito pode guiar a IA para gerar exatamente aquilo que tu precisas, o que tu desejas, o que tu gostaria. Tá? Mas, reforçando, para saber se a IA executou o que tu queria, tu antes tem que ter uma noção muito clara do que tu queres. E para saber se ficou certo, tu tem que poder avaliar. Então, eu terminei o último vídeo dizendo, eu tenho que ter parâmetros para saber. Então, veja só, se o que está errado? É dizer assim, faz esse resumo desse texto para mim sem ter lido o texto. A IA vai gerar alguma coisa que vai estar bem escrita, bem organizada, tu vais olhar e vai achar, tá bom. Mas tu não lesse o texto. Tu não sabe do que se trata. Tu não sabe se aquele resumo está adequado. E quando a coisa fica solta, tá? E alguma situação muito específica, o processo de alucinação desses sistemas ocorre. Então, o sistema, lá embaixo na notinha de rodapé, em Times minúsculo, em qualquer IA, vem uma nota dizendo que o sistema não se responsabiliza pelas informações geradas, que é melhor consultar as fontes. Os fabricantes estão dizendo isso. No início eles não diziam, mas depois começaram a tomar processos daqui e dali, e essa pressão mundial maravilhosa é pela ética e pelo esclarecimento, né? Fez com que a indústria tivesse mais cuidado e deixasse bem claro que os sistemas geram e as empresas não se responsabilizam. Então, isso, pessoal, reforça uma coisa muito importante, né? A responsabilidade da qualidade é nossa. Nós temos que poder avaliar criticamente, é o que eu botei. Para poder avaliar, a gente precisa estudar, precisa saber. Aquilo ali tem sentido. Eu li o texto, peço para ela fazer um resumo. Mas aí eu dirijo no prompt, faça um resumo destacando no início o aspecto tal, tal, dê ênfase nisso, dê ênfase naquilo, aquilo outro. Por que eu posso fazer um prompt desse? Porque eu li o texto. Então, eu, em vez de perder bastante tempo fazendo o resumo, não é perder, é investir, mas vamos lá usar o jargão bastante tempo, então, gastar tempo. Então, o que acontece, pessoal? Se ela me gera um texto, e aí eu fico trabalhando naquele texto, que ele já vem estruturalmente, gramaticalmente bem feitinho, então eu fico trabalhando naquela ideia, eu vou lapidando, aquilo está um texto bruto que eu vou lapidando a partir da minha concepção. Então, se eu vou fazer um resumo de texto e cada um de vocês está me assistindo for fazer,
Dificilmente nós vamos dar exatamente a mesma ênfase em todas. Nós vamos ter pontos de comum, claro, porque esse ponto comum é a compreensão, mas o resumo vai espelhar o que chamou mais atenção da gente. Então, eu preciso ter parâmetros de comparação entre a minha expectativa e o que é gerado. Então, pessoal, nesse sentido, tá? Vamos ver algumas orientações comuns para criar bons prompts. Primeiro, seja claro e específico. Evite ambiguidades e defina bem o que tu desejas. Dê contexto. Informe tema, público, formato, objetivo. Ou seja, aquele prompt resume para mim, além de ser um risco, é um prompt muito ruim. Então, quando tu delegas para a IA tomar todas as decisões, sabe lá o que tu vais receber e depois tu não pode te queixar se tu for pego em contradições, incongruências e alucinações, que vai levar, sob o ponto de vista acadêmico, a um zero bem redondo ou a anulação daquela tarefa, mas vamos combinar que tu não fizeste a tarefa. Tu delegaste a tarefa para um sistema de geração automática, baseado em pesos e dados, que não tem a menor noção do que está fazendo. Lembre-se, o sistema não tem noção do que ele gerou. Se é correto, se é incorreto, se é ético, se é tendencioso. Ele gerou a partir dos dados. Então, quando tu tem uma imagem gerada estereotipada, preconceituosa, racista, sectária, etc., foi os dados que alimentaram, que gerou isso aí. E aí vem um outro problema muito grave, tá? Que nós temos que cuidar, que é a indução tendenciosa por inserção de dados viciados para fazer com que os sistemas fiquem treinados de maneira a dar respostas tendenciosas. Tanto que hoje a pesquisa, uma das várias pesquisas que se tem, porque esses sistemas são opacos, né? Os outros algoritmos de IA, o que que acontecia? Tu tinha o algoritmo, tu entrava o dado, tu conseguia ver o encaminhamento e sabia a saída que dava, e tu podia voltar e dar uma olhadinha para ver em que ponto tu tinha que mexer na regra, alguma coisa que não estava correta. Nesses sistemas de IA generativa, com esse sistema de rede neural de camada, de peso, de entrada, nesse momento, aquilo é uma caixa opaca que a gente não tem a transparência de saber quem foi responsável por quê. Já avançou muito a pesquisa nesses 3 anos, a gente já tem alguma coisa, mas a gente não tem a transparência que a gente tinha nos outros sistemas. Então, nós corremos um risco de se alimentar, impulsionar uma rede para a rede se comportar de maneira tendenciosa, induzindo a coisas. E a gente sabe que é um exemplo. Imagens, imagens criadas, fotos de situações que não existem, vídeos de pessoas dizendo coisas que elas não disseram, porque hoje a gente consegue clonar uma voz, uma imagem, e tu fica na dúvida se aquilo é a Lúcia mesmo falando, neste caso sou eu mesmo, tá? Ou se é um avatar da Lúcia dizendo bobagem. Então, hoje em dia, a gente tem que duvidar do que está recebendo, ter esse cuidado. As redes sociais estão, assim, inundadas de informação falsa, tá? Então, e muitas delas geradas por IA, que estão cada vez mais sofisticadas, ficando cada vez mais difícil a gente saber se aquela voz, se aquela imagem, se aquela imagem em movimento ou estática é de verdade, tá? Já tem um monte de software ali tentando rastrear para ver se o texto, a imagem, tudo foi feito em marcadores que levam a gente a ter probabilidade do texto ser ou não, o vídeo, a foto ser feita por IA ou não, tá? Mas são probabilidades. Não há certeza absoluta, não pode dizer assim, é.
a menos que a pessoa declare. Mas existem probabilidades muito boas de marcadores que aquilo ali não existe. Então, isso, o mundo se complexificou muito, né? E então, a gente tem que começar a desenvolver uma mentalidade crítico-reflexiva para o uso de qualquer tecnologia, e essa especialmente. Use comandos diretos. Comece com verbos de ação. Escrever, resumir, trazer. Verbos são ação, são ordens que tu dás. Peça exemplo. E assim, eu gostaria que tu fizesse isso. Não, faça, fazer. Imperativo ou infinitivo são ordens potentes para o sistema entender. Tu não está falando com uma pessoa. Oi, e a tal. Será que tu tem tempo de fazer? Será que tu poderia? Não, tu está mandando ela fazer. Ela está trabalhando para ti. Não desenvolva esta abordagem afetiva que tu teria com outro humano, porque tu não estás trabalhando com o humano. Tu está trabalhando com uma ferramenta criada para trabalhar sob o teu comando. Seja imperativo, ou verbos no infinitivo, ou no modo imperativo. Faça, resuma, traduza, escreva. Ajude o modelo a entender o estilo ou formato esperado, tá? Peça exemplos ou forneça exemplos. Refine iterativamente. Eu mencionei no vídeo 1, não é interar com N, é iterar. Iterar é repetir um número finito de vezes. É uma palavra que vem lá da programação, típica da computação. Iterar, onde eu testo, ajusto, melhoro meus prompts até obter o resultado esperado ou desejado. Combine técnica com criatividade. Misture instruções objetivas com abertura para a inovação, tá? Então, induza o inesperado. Pode ser que tu não goste, mas pelo menos aparece. Apoie o raciocínio. Use prompts para estruturar ideias, manter o foco e superar bloqueios criativos. Lembre-se, o que é um bloqueio criativo? Ah, eu não vou pedir isso porque eu não sei se vai ficar bom. Pede, manda, olha o resultado. Ficou ruim? Ótimo, não vou mais fazer isso. Ficou bom, vou seguir nessa linha. Tu tem uma ferramenta que pode fazer quantas vezes tu quiseres até ficar do jeito que tu desejas. Construção de prompt, hoje em dia, é entendida como uma competência comunicativa. Não basta saber o que pedir. Tu tens que saber como pedir. Saber o que tu queres já é meio caminho andado. Mas como tu queres? Eu gosto de citar o Alice no País das Maravilhas, aquele desenho, aquele cartoon e aquele livro que é muito bacana, e Alice cai no buraco e vai para uma terra de fantasia, e tem uma série de personagens, tem um coelho e um gato, cartas falantes, é muito bacana. Se quem não conhece, eu recomendo que vá. Mas tem um personagem que é o gato, e ela vai lá no castelo, e ela se perde, tem uma floresta. E esse gato é um gato que surge. Aí ele surge para ajudar a Alice e pergunta para ela. Tinha vários caminhos. Aí ela diz assim, ele aparece, sorri, no desenho é muito interessante, aparece a boca sorrindo, daqui a pouco os olhos e diz assim, olá, né? Posso ajudar? Ela diz, pode, eu estou perdida. Aí ele pergunta para ela: para onde tu queres ir? Ela diz: não sei. Aí ele diz: bom, se tu não sabes para onde tu queres ir, qualquer caminho serve. E isso, pessoal, é uma síntese muito boa para várias coisas na nossa vida e para o uso da IA também. Tu não sabes o que tu queres?
pede qualquer coisa de qualquer jeito, vai receber qualquer coisa que ela te entregar, está entregue. Então, é disso que a gente está falando. Intencionalidade, pensamento crítico, reflexivo. Não é para falar mal. Quando a gente critica reflexivamente, a gente está avaliando positivo, negativo, se serve, se não serve. Então, eles podem assumir os prompts funções distintas: exploração criativa, estruturação de tarefas, avaliação de conteúdos e, no nosso caso, docente mediação pedagógica. E isso é um outro capítulo à parte, que são os agentes inteligentes. Então, tu poder configurar sistemas para apoiar mediação pedagógica. Então, vários. Esses dias ainda um aluno me comentou na aula que ele ficou muito impressionado, que ele se matriculou num curso, né? E preencheu o cadastro, e quando ele efetuou o pagamento, tudo, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp de um Bolt, que começou a conversar com ele, para tirar dúvidas sobre o curso e tal. E tem cursos, até não me lembro se esse dele fazia assim, mas tem curso que tem voz, que aparece o videozinho do professor do curso conversando contigo e respondendo as perguntas. O professor não está lá, e isso é um sistema de geração sofisticado de IA, que o professor alimenta o conteúdo, define a estratégia pedagógica, perdão, as perguntas, condução, tal, e o sistema gera automático de uma forma personalizada. Lembrando, personalizar não é individualizar, cria um modelo, né, para aquele grupo. E aí, conforme o perfil para o curso, né? E aí, hoje, nós temos a possibilidade de fazer mediação pedagógica com esses sistemas, mas aí, assim, vai substituir o professor. Não, não vai substituir o professor. O professor vai se multiplicar, dá um trabalhão de fazer, e é interessante de ficar, de fazer. Então, vai requerer um outro nível de fluência nesses temas, mas é uma coisa que deve ficar no horizonte. Esta área isso ficou tão importante, fazer os prompts, que se criou um nome particularmente terrível: Prompt Engineering, engenharia de prompts. Na realidade, engenharia é uma coisa muito maior, mas popularizou engenharia de prompts, que não apenas ajuda na eficiência, mas também o letramento crítico de IA, como já mencionei, pois ajuda os usuários a reconhecer limites, vieses e potenciais da tecnologia. Há uma concordância, ou seja, um senso comum, que prompts bem elaborados permite transformar a IA em um coparticipante ativo de processos de ensino, aprendizagem, produção e produção intelectual. Se bem usado, tem esse potencial todo. O ensino de prompt engineer, ou seja, como fazer bons prompts, pode ser incorporado, e, na minha opinião particular, deve ser incorporado no letramento digital e informacional dos estudantes, tá? Então, eu costumo dizer, né, que nós, professores, precisamos deixar, além do contrato didático, aquele que a gente faz no primeiro dia, quando a gente se apresenta, que a gente apresenta o plano de ensino da disciplina, sistema de avaliação, comenta a forma de trabalhar, como é que vai ser a metodologia, como as aulas vão ser conduzidas. Nós precisamos também explicar para os nossos alunos como é que se estuda a nossa disciplina. Porque, dependendo da nossa proposta pedagógica,
A gente tem uma expectativa sobre a conduta de como o discente, perdão, tem que se organizar para acompanhar a disciplina. Então, a gente precisa dizer como é que se estuda a nossa disciplina. Então, agora, nós temos que deixar bem claro, e isso é uma coisa que eu acredito bastante, que os nossos planos de ensino e todos os projetos pedagógicos de curso têm que explicitar como é que a IA vai ser usada na disciplina, como apoio às atividades de aprendizagem dos estudantes e como é que ela vai ser expressa no sistema de avaliação. É claro, tudo em consonância com as diretivas gerais de cada instituição de ensino a respeito de qual é a sua política de IA. Então, esses guias e essas expressões todas não são ideia minha, ao contrário, são ideias que já são arcabouços de diretivas e arcabouços teóricos que já chegaram a um platô de entendimento nesses últimos 3 anos e são expressos, como, por exemplo, eu sugiro o guia da Unesco, que é o guia que direciona o uso da IA generativa para professores e estudantes, tanto para as atividades de ensino como de pesquisa. E, recentemente, o MEC fez o guia brasileiro, compilando tudo. Então, tem guias americanos, franceses, europeus, asiáticos, enfim, todo mundo se mobilizou nesses últimos 3 anos para se debruçar sobre essa ferramenta e essa disruptividade causada pela IA generativa, que levou todos nós a prestar muita atenção nos sistemas regulatórios e a questão fundamental, uma questão ética, não técnica. A técnica está posta. Nós temos que ver como é que nós vamos nos comportar e definir limites e possibilidades, o que pode, o que não pode, riscos com o uso dessas ferramentas. Então, por isso, eu chamei a atenção aqui que os prompts, né, para o letramento digital e informacional dos estudantes, a gente precisa dizer para ele como usar, quando usar, por que usar. E a mesma coisa quando não usar, não deve, porque de determinadas coisas. Sempre reservando e cuidando do pensamento crítico. Professores podem propor atividades que envolvam, por exemplo, experimentar diferentes formas de formular perguntas, comparar respostas geradas a partir de variações de prompt, refletir criticamente sobre a relação entre linguagem, intenção e resultado. Ou seja, tu estás expressando de maneira correta a tua intenção, o resultado que a IA deu é porque ela alucinou, porque tu perguntasse mal. E para perguntar bem, tem que ter uma base conceitual já construída. Utilizar a IA como parceira da produção criativa, na resolução de problemas e na avaliação crítica de conteúdos. É parceira. Fazer a IA trabalhar para nós e não por nós. Aí é delegar. O grande risco, pessoal, é delegar sem se envolver. Aí o processo de empobrecimento intelectual é uma coisa horrível, tá? Então, eu costumo dizer para os meus alunos: criatividade é a palavra-chave. O que que nos difere desses sistemas? Emoção. A gente, feeling, a criatividade. O que que se esses sistemas vão poder automatizar tudo, o que que vai sobrar para nós? A nossa humanidade. Aquilo que nos torna criatividade, emoção, empatia, intuição, essas coisas tão caras, tá? Então eu digo para os meus estudantes, mas se tu vais produzir código
para que eu vou te contratar se eu tenho uma IA para fazer? Que já pega a coisa de senso comum. Me surpreenda, seja criativo, resolva o problema de uma maneira que contribua. Então, isso é humano. Então, quando tu delegas para a ferramenta, tu estás delegando aquilo que vai ser o teu diferencial. E aquilo, professora, como eu estava dizendo para uma turma, e sempre faz 40 anos ou mais que eu ouço, agora professor não vai ser mais possível. E tem vários gestores de Big Tech que dizem bobagens aí dizendo isso. Porque eu só posso imaginar que estão ali para vender seus produtos mesmo. Espero que no fundo eles não acreditem. Ou tiveram péssimos professores, porque já dizia o Arthur Clarke numa conferência lá no início dos anos 80, quando perguntado, o computador vai substituir o professor? Ele disse, não. Se um professor puder ser substituído por um computador, ele merece ser. Se um professor pudesse ser substituído pela IA, ele merece. Vou parafrasear. Por um sistema que gera em bases estatística, fala bonitinho, redondinho, convincente, raso, então o professor deve procurar fazer outra coisa mesmo. Professor é o quê? É um curador de informação e um design de experiência de aprendizagem. E a docência é um trabalho artesanal de pensar estratégico, levando em consideração o momento, perfil dos alunos, emoção e imprevisto. A gente lida com imprevistos. Um professor vai para a sala ou deve ir com plano A, B, C, D. E A é programada, qualquer sistema é programado para se comportar de um jeito. Eles não lidam bem com os imprevistos, não têm um olhar afetuoso, humano, carinhoso. E aprendizagem é afeto, né, pessoal? Aprendizagem é afeto. Contexto. Sugestão para organização de prompt. Dê contexto. Descreva brevemente cenário ou tipo da tarefa. Ao apresentar a tarefa, explique claramente o que deseja que a IA faça e o formato que tu queres que ela desenvolva. Se é uma lista, um resumo, um parágrafo, uma tabela, um código, diga o formato que tu queres. Eu quero que tu faça isso, tal, me gere um docx com times, com Arial, tamanho 12, espaço simples, formatado, com margem padrão, não sei o quê, ou sobe um formato, um template, mas diga como é que tu queres que isso aconteça. Coloque detalhes adicionais, tom, estilo, limite, extensão do texto, quantidade de caractere, público-alvo, e um exemplo. Isso é opcional. Se achar adequado, forneça um exemplo de saída esperada. Eu botei aqui embaixo, tá? Que essa sugestão de organização de prompt é uma síntese prática que eu criei a partir da minha própria experiência, errando e acertando. Várias recomendações, recomende que eu li, que aparecem em guias técnicos, como Red Hat e Prompting Guide.ai, materiais pedagógicos e acadêmicos, como o catálogo de prompt patterns, padrões de prompt e prompt canvas, e guias práticos de estudantes, tá? Com o FAPMig e o Fast Form, tá? Então, eu fiz uma síntese dessas coisas. O que vocês têm que fazer? O que eu sugiro? Crie a coleção Meus Prompts. Crie um arquivinho TXT ou DocX similar. Nele, coloque os prompts que você já testou e funcionam para gerar materiais e apoios que você deseja e costuma utilizar, tá? Então, isso é bacana. Aí tu vai dizer assim, mas eu pago a IA, eu tenho uma IA paga, e essa IA ela guarda os meus prompts e aprende o meu perfil. É verdade, é verdade.
Se você paga uma IA, ela vai te conhecendo, entre aspas. Ela vai aprendendo, né, teu estilo, o jeito que tu gosta e tal. E aí tem um detalhe, aquelas coisas que vale a pena mencionar. A gente vai ter uma outra conversa sobre isso. Mas vou dar um spoilerzinho aqui. O medo, olha, não põe teu texto, que tu vai jogar teu texto para IA e tudo. E aí tu não der cuidado com o que tu coloca ali, porque depois os outros vão usar teu material. Bom, uma coisa interessante de dizer assim, essa é uma outra conversa que nós temos que ter bem claramente. Assim, ó, a IA, tu bota um texto teu na IA para revisar, para fazer. O que que a gente recomenda? Sim, de pronto. Nenhum dado sensível. CPF, telefone, tal, nada. O que que acontece? IA não é mecanismo de busca, tá? Me localiza o texto da Lúcia Girafa que fala sobre não sei o que, não sei o que. O mecanismo de busca vai trazer. Se vai numa base, ela vai trazer um artigo que eu já publiquei. Um capítulo de livro, um e-book, uma tese que eu fiz e já está disponibilizado na rede. Um mecanismo de busca me traz o documento ou o link de acesso que está numa base indexada. A IA também faz isso, tá? Ela acabou incorporando, ela não fazia, acabou incorporando. Mas o que acontece com o meu texto que eu boto na conversa que eu estou iniciando para melhorar meu texto, para corrigir, para gerar uma tabela? Esse texto, ele vai para a tua base, para ela já aprender, mas lá nas configurações, tu tens que desabilitar a opção de usar teus dados para treinar o modelo. Então, se tu não faz nada nas configurações e deixa habilitado, porque já vem tudo habilitado para compartilhar. E a maior compartilhamento que acontece é os teus dados, tu deixar treinar o modelo, tá? O que que é treinar o modelo? É aperfeiçoar, daí ele decompõe, faz uma estrutura semântica do teu texto e tal, e joga para treinar o modelo, aí sim os teus dados, teu estilo, tuas descobertas passam a pertencer ao conjunto de opções do modelo. Então, eu simplifiquei bastante, mas em linhas gerais é isso. Lembre-se que vocês podem deixar o modo e devem de compartilhar, de não deixar os teus dados para treinar a rede. Mas tu, localmente ela aprende sobre ti. Tá? Tu queres isso? Não queres? Então, são decisões. Numa outra conversa, a gente. Mas então, lembrar, né, que eu gosto e aconselho, e eu acho que é um exercício crítico semântico muito bom. Depois que teu prompt funcionou do jeito que tu queria, salva. Vamos que tu vai mudar de IA, ou precisa, algumas já estão exportando tudo, tá? Mas é legal tu fazer esse exercício. Faça meu prompt, nele tu coloca os prompts que tu já testasse e funciona para gerar materiais e apoios para ti, certo? Então, para não ficar, para concluir esse segundo módulo do letramento de IA, cuidado, cautela, senso crítico, reflexivo ao usar as IAs generativas. Não são oráculos do saber. Elas geram informação baseado em modelos estatísticos inferenciais. Não tenho a menor ideia do que estão fazendo, porque elas não têm consciência, certo? Não se esqueça de avisar os seus alunos disso. Um abração, então, e até a próxima, certo? Um abraço, tá? E
Nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço.